Abaixa um pouco a tela, abaixa um pouco. Aí. Já tá gravando. Muito boa tarde, pessoal. Olá. Estamos aqui com 2 convidados. 2 embaixadores da Porter. Aliás, nós somos os 4 embaixadores da Porter nesse programa aqui no Cobracon. É verdade. Todo ano a gente bate cartão aqui. O primeiro ano a gente fez no auditório que lotou. Tu lembra disso, que tu estava aqui presente? Exatamente, exatamente. Deu bem. Ano B.O. e passado a gente fez o podcast e esse ano estamos aqui de novo, nesse aquário, em meio a... Multidão. Peraí, tem soquinho. Não, Carioca tem carioca, soquinho. assim, tem que ser 2 beijinhos, né? 2 soquinhos. Carioca tem beijinho, tem abraço e tem soquinho. Lá 2 Não, beijinhos, 2 soquinhos? não, ele é frio. Lá nós pega de outro jeito. Não, não pega nada. Não pega nada. Não pega nada. Goiânia. Lá o negócio Ô, é. Marcelo. Lá o buraco é mais pra baixo. Né? Deixa eu depois eu vou apresentar pra você quem é esse cara. Então vamos, negócio é mais pra vamos baixo. apresentar. É. Vinícius Farias, da Ecrã, né? Co-hoster do Resende Condomínio. Eu, Olha, Márcia que chique, Montalvão, da co-host. Sindmar, do Rio de Janeiro. Co-host também. Estamos Você aqui, é co-host? estamos aqui Você é com 2 co-host? convidados. Você é co-host? Marcelo Duarte, do Você Eu também Amo é co-host? Condomínio. E Tiago Natalio, advogado aqui em São Paulo. Topíssimo! Uau! Não, peraí. E assim, Ídolo, Tiago ídolo, Natalio é aquela pessoa que a gente começa a conversar e uma hora Parou. depois o tempo não passou. Parou. Não Cadê parou a nada. tatu? Cadê a tatu? Cadê? Lá. Ah lá. Tatu. Olha lá. Do Eu Amo Mostra pra Condomínio. Que tu vai mudar agora, né? Que eu tô sabendo. 4 cores. Disse. 4 cores. Alguém me disse que vai mudar pra 4 cores. 4 Que tá fazendo uma repaginação. Rebrand. Mas olha, Resende Condomínio não tem repaginação, tá? É aqui, o ó, que esse aí. O resenha é que nem vinho, né? É cada dia melhor, né? Quanto mais passando. É. É o mesmo vinho que vai sendo guardado. vai Mas, ficando ó, saboroso. Thiago conhece menos a gente, assim, ele me conhece mais do que o Resenha, Ele tá né? até com medo aqui, tá meio Eu tô assim. tremendo Não, eu já aqui, falei pra ele que ele tem que desmontar, com a porque... Márcia. Marcelo, você conhece, né? Resende Condomínio tem terno, Você tá meio... tem gravata. É, Ele falou que não consegue se não desmontar. dá, né, cara? Não, até dá, sim, mas ó, só de puxar de lado assim, ó, já fica melhor, tá, né? Não, mas olha só, a gente já falou, a gente já conversou aqui que aqui é um insight, é para o pessoal ficar com gostinho de quero mais, porque depois a gente vai fazer um programa, porque assim, o Thiago tem muito conteúdo, você também Muito. tem muito conteúdo. Até porque E essa parte não tá gravada, não vai ficar gravada, né? Por que não vai ficar gravado, vai, não. Vinícius? Eles falaram que não vai, Não, não. Gabriel, aqui o negócio é papo reto. Claro que tá gravado. Aí, tá É vendo? pra eles Vinícius? ficarem Não mais sabe nada. relaxados. É mãe e Vinícius tá filha. aqui, Deixa eles ficarem mais perdido no relaxados. rolê. Quase Mas, que ele enfim. solta um palavrão ali, você... Não, ele não Embaga fala o negócio. palavrão. Não, Marcelo. Mas Marcelo Marcelo é a fala. do resenha que não trouxe o copo pra Pois gente. é, eu tenho enganaram a uma gente, reclamação enganaram a fazer. gente. Ó, O pessoal Ó, chama a gente pra ia fazer ter- podcast e não tem cerveja. Mas a gente antes estava Eu calibrando. ganhei uma caneca no Olha Outback, só. vim pro Cobra Com pra Você não, tomar uma. nós. Porque eu não, ganhei a mesmo minha, assim você ganhou a Falaram sua. que A gente foi mais ou tomou menos assim, você algumas saiu antes tomando de e vir pra esqueceu, cá. né? Foi mais ou Não, eu nunca Foi- esqueço, eu lembro. Não, que você saiu tomando e... Sai tomando e Mas, lembrei, lembro. Marcelo e Thiago, Já tinha dado, o lá que a Resende gente chega lá, Condomínio nós é não. isso. A gente tem uma entrega de relevância, um conteúdo de qualidade, um ambiente descontraído. Por que não? Tem que ter essa formalidade de terno e gravata, não tem que ter essa formalidade de postura, de tipo, Aí. tem que ser assim, entendeu? Ó. Mas vocês que encarados desde sempre, né, Marcelo Duarte? Vamos aqui. Ele é. Você vai contar Eu rapidinho? conheci Marcelo Duarte você vai no Bar contar? Capital Point. Eu conheci Marcelo Duarte num papo condominial Olha em só. época de pandemia, que só tava gente, É. só os palestrantes, e o doido apareceu lá, com a família com camisinha Mentira. do Eu Amo Condomínio, e eu Sim. virei pro Daniel e falei, esse doido, velho. É. E a gente tá aqui só Sorrindo, os né? palestrantes, não Cara tinha feliz. auditório, não tinha ninguém. Você falou, o E cara ele foi lá, Eu Amo do Condomínio. domínio. Você lembra que a gente depois foi para um restaurante? Foi. E aí, como não poderia deixar de ser, a Carioca É. arrumou. A gente tinha... Os restaurantes aqui fechavam 10, 11 horas da noite no Ó, limite. A gente vai dar um ficou até recorte 2 horas da depois, manhã. fazer um recortinho especial, viu? O garçom já assim, Foi. ai meu Deus do céu. Tomamos um vinho de boa qualidade, Foi muito conversamos com boa qualidade. Então, assim, é isso que agrega, né? A gente conhecer a pessoa e dar importância à pessoa como ser humano, sabe?
antes de entregar qualquer coisa. A gente teve experiências no Rio de Janeiro, Verdade. que foi exatamente isso, né? A gente sentou no boteco, que é nesse lugar que a gente conhece as pessoas, Sim. e a gente ficou sei lá quantas horas Verdade. falando da vida, da família. E é nisso que a gente constrói as relações, né? É isso que é o embasamento do resto. Que amanhã ou depois a gente vai fazer negócio, não vai fazer negócio, dane-se, mas assim, a credibilidade, a autoridade que a gente cria com as pessoas tem embasamento nisso, né, Thiago? Sem dúvida. E vai criando uma amizade assim que, na verdade, eu costumo brincar assim. Os eventos, eles vão acontecendo, mas o evento, ele existe para que a gente possa Ele se encontrar. proporciona. Ele Para que a gente proporciona. possa se encontrar, porque, de fato, mesmo a gente está aqui participando, a gente tem a oportunidade de conhecer gente do Rio, de todo lugar, de Goiânia. Goiânia. Então, vamos dizer assim, oportunidades sem o mercado condominial a gente jamais teria, eu acredito. Muitos de nós estávamos, antes de se adentrar e se aprofundar e ter esses eventos maravilhosos, todos nós estávamos ali, vamos dizer assim, dentro da nossa casinha, não tinha oportunidade de realmente viajar, e a gente tem hoje os eventos muito para a gente conhecer e a gente rever os amigos. Isso é muito Isso bom. aí. Marcelo Você Duarte vira uma tem uma família. administradora, foi a primeira Sim. franquia da área condominial de Brasil. administradora, bombou. E assim, como todo mundo tem os seus altos e baixos, Exato. e a gente vai aprendendo com esses erros. Apanhamos na pandemia. E assim, e Thiago Natália tem um curso de síndicos, e eu adoro ouvir Thiago Natália. Eu fico assim, são as poucas Mas pessoas sabe que que eu tava fazem falando eu lá ficar fora? calada, Sabe o que tava falando lá fora? escutando. Tem cara, ele é um cara assim, tem advogado hoje, empresário e tal, que sabe 1/10 que um cara desse, sabe? Tinha tudo pra ser o cara eu- mais enjoado, sabe? Você ter 2 horas pra você tirar uma foto com o cara numa feira. E eu tô vendo, você pode ver ele aqui, ele tira foto com todo mundo, ele abraça todo mundo. Não, ele é super na dele. acessível. Eu te Mas amo, cara. aqui, eu Você sabe gosto disso. de provocar, né? Aí no Rio, Imagina, ele também jura, gosta. gosta, Ele né? também gosta de provocar, né? Imagina que Não, Roxo, fala, eu só quero dizer, o Roxo fala. Essa é boa. Co-host. Co-host. Ele também gosta de É pra provocar. acabar, né? Aí, Marcelo, ele me vira no evento lá no Rio e fala É pra assim: acabar. Márcia, tem quórum. Qual é o quórum para fachada, para aprovação de fachada? Não, e o que eu acho fantástico nele, que eu quero, quando eu crescer, eu quero ser assim, ele não altera o tom de voz. Sempre. E ele explica a bagaça toda, e você fica assim: caraca, velho, é isso É mesmo. isso aí. Que isso? Agora só resta eu ficar constrangido aqui, né? Porque no meio de pessoas das quais o Marcelo é um dos... Quando eu vejo a foto, acho que as fotos de revista antigamente chegava até preto e branco, e ele assim lá, já falando de tinha condomínio cabelo, né, há Thiago? muitos É e muitos velho anos pra atrás. caramba, né? Antigo pra De cacete. 50 A anos. Márcia. Então, todos vocês que realmente são referências para mim, ouvir isso de vocês é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer. Não, e quando ele Verdade, entrou pra ser embaixador? verdade. Sério, né? Nossa, foi muito bacana, foi muito legal, Eu né? falei, não acredito. Eu mandei uma mensagem pro Dirley no particular. Você sabe que eu faço as coisas no particular. Eu não faço as coisas no público. Aí eu mandei pro Dirley. Ô, Dirley, foi gol de placa botar legal. o Thiago Natália como embaixador. Que legal. Aí ele, sério, mana? Você já conhecia ele? Eu, então, É o Mas cara. ele- nas que projeto. andanças a gente acaba conhecendo as pessoas, E que né? projeto. E é bom ter amigos assim, porque é esse tipo de coisa que vai confirmando a gente. Ele vai ali como se fosse assim, realmente reafirmando. E isso acontece gente no comigo mercado. também, né? Porque a gente vai contribuindo, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai exemplificando, né? Porque palavras inspiram, exemplo arrasta. A gente Uau! vai exemplificando, a gente vai sendo congruente com as nossas atitudes e com a nossa fala. E a gente impacta a vida das pessoas e a gente não tem noção disso. E você vai Quem dá construindo noção- frases, né? Você sabe, né? Quem dá noção disso são as pessoas pra Tem gente. uma frase que você soltou, acho que foi no resenha, Vini. Síndico, todo mundo pode ser síndico. Qualquer pessoa pode ser eleita síndico, mas Vai, o síndico fala não aqui. pode ser uma Fala pessoa aqui pra qualquer. sair, repete quase o gotinho aqui, fala. Qualquer pessoa pode ser eleito síndico, mas o síndico não pode ser uma pessoa qualquer. Esse é um exemplo que você vem Profundidade. construindo frase. Agora você soltou uma aí que eu gostei também. Não, ela é mulher. Palavras brava. inspiram, E exemplo arrasta. Arrasta. Mas eu acredito muito nessa frase porque as pessoas têm que ter congruência. Não adianta você falar, você verbalizar e você não executar. É. Porque quando você fala e você não verbaliza, você perde o crédito. E eu costumo dizer assim, ó, seja a diferença que você quer no mundo. Ou seja, dê o exemplo, faz atenção. Eu falo muito isso, Márcia. Cheio de frase Nas palestras. pronta.
Eu não te falei que coração, ia ser papo cabeça Tá vendo? desse pensa- podcast. Ia enveredar para isso, né? Não, pensa assim, ó. Eu sempre vejo hoje falar, e nós somos do Embaixadores Potter aqui, a gente fala, vamos fazer a transformação no mundo, vamos transformar pessoas. Mas a gente Seja a esquece transformação a que gente você quer no precisa mundo, né? transformar nosso coração, né? A gente muda, as pessoas mudam. Se eu for grosseiro com você, se eu for mal educado, o que vai acontecer? Muitas das vezes as pessoas vão ser solistas e ser boazinhas, elas vão responder da mesma forma. Mas, por outro lado, Marcelo, Tô errado, a gente tem que Tá certo. respeitar. Horror. A gente tem que respeitar também, porque assim, as pessoas não Ana, dão não deixa aquilo eu que elas falar, não não. têm. Eu não posso Eu vou falar. deixar você falar. Não posso. As falar. pessoas não entregam aquilo que O elas poder não de têm. fala que é complicado. Isso é verdade. Delicado. Agora vamos lá, agora vamos chegar à palavra dele. Será que Vamos lá. quando a gente tá Quando a gente tá fazendo- Vai acabar já, Gabriel? quando a gente faz assim ao vivo, Acabou, Gabriel? não tem aquela mãozinha, né, de levantar. Aí- Não tem jeito. Não, faz que nem na igreja. Sabe Agora que eu você- mais Não, ele vai fazer, Vamos ele vai em paz, fazer. que as pessoas nos Marcelo, acompanham, Marcelo, tá? deixa ele Vamos, falar ouve a agora que mais, ele vai ouve a fazer um mais. compilado. Vou ganhar Vai. mais. Sabe o que eu mais gosto? Quando eu encontro pessoas da área condominial, eu não gosto de falar de condomínio. Isso é um desafio, hein? Não, mas Não, é, não é. é interessante. É tão legal poder falar de outra coisa, que a gente vive condomínio o tempo todo. Verdade. E aí eu poder sair lá do meu mundinho e vir para um lugar e conectar com tantas pessoas e poder falar de coisas que não é de condomínio, Que legal. cara, não deve ser Me legal conta isso como é aí? que você consegue, cara, porque... Não, aí eu vejo você, aí eu te olho. Eu já pelejei com a Márcia, eu não dou conta. Não tem jeito de... Eu fui pro Rio de Janeiro esse ano 6 vezes. Uau. Esse ano não- não, foi e ano não- passado. Não, que vocês ficam assim, um do vai pra lá. Natal... do vídeo na- assim, é foto da Márcia, né, em Goiânia. Aí a foto dele lá no Rio. Eu falo assim, Mas aí eu falo assim, do Natal para o dia de hoje já são 6 encontros. Mentira! Uau. 7, 8, com os dois eventos. É mentira! Aí eu falo assim, gente, não tem assunto sem ser condomínio, é só condomínio. Uau. Aí eu vejo o Marcelo, pô, o cara é a cara do Roger, velho. Ah, do traje da rigor. Isso tem a ver com o que a gente tá Eu falando. não tô falando de sério. condomínio, eu não tô falando de condomínio. Parou pra de música. Ele quer falar do Ele é seu a cara dom do de Roger. música. Não, É. calma, não cheguei lá. É. Ele é a Ué, cara mas do falou Roger. eu pensei Nós em vamos invadir música. sua praia, entendeu? Aí. Aqui do morro dá pra ver tão legal. O Nós que vamos acontece aí no invadir seu sua eleitoral, praia. entendeu? Tá E, vendo? aliás, você Sério, eu não- tá me Tá devendo. vendo que ela não deixa eu falar? Termina. Eu ia perguntar qual rosto fala. Eu só Tá. queria saber. Eu amo que- condomínio, ama mesmo desse tanto. Eu amo. Amo. Por quê? Eu amo pessoas. Porque tu me pergunta assim, por que você ama tanto condomínio? Eu não, isso que é porque a o maior pergunta. patrimônio condomínio não é cimento e tijolo, é o ser humano que tá ali. Aham. Como eu amo de gente... A gente não cuida eu de amo prédio, né? A gente condomínio. cuida de É pessoas. isso, cara. E como amar esse povo que tá doente hoje? Eles estão... Ele não E é aí que eu síndico, acho né? estranho, Ele é tá administrador. estranho. né? Nós aqui, ó, nós estamos A falando galera tá de doida hoje. pessoas que eu amo, vocês três. Mas, ó, meu pai falou isso pra mim, Vini. E eu sei que você tem uma história com a dona Márcia que eu vou mencionar com a sua história. E eu venho de uma história muito, muito semelhante. De ser o sucessor da história do pai, que era síndico lá na década de bolinhas. E todo mundo conhece essa história aí. Mas, cara, isso é a grande oportunidade que a gente tem. Essa acho que é a grande missão do advogado, da sindicatura, da administradora, é poder levar o remédio. Se tem tanta gente doente nesse mercado, sejamos nós a cura, sejamos nós o Mas tem que remédio. ser muito elevado, né? Não? Apesar... Ficou E tem bonito. hora que não Ficou dá. bonito aí, depois Ó, dessa- ser elevado, Isso é ser verdade. elevado. Ficou Olha legal. aqui. Eu Olha gostei. aqui. E não tem nada Esse disso, viu? discurso pronto de ser elevado na administradora e ser elevado no escritório de assessoria jurídica é mole. Eu quero ver a gente lá com o condômino no pé da gente, pessoalmente no tete-a-tete. É muito Não, complicado. de fato é. Agora, só uma observação. O Vinícius falou assim, não vou falar de condomínio. No final das contas, A pergunta é de disso. trouxe condomínio. uma pergunta de condomínio. Para Condomínio Ó, corre na veia dele, não tem entender jeito. o E raciocínio. uma linha de raciocínio de uma pergunta assim que, vamos dizer assim, realmente se aprofundou, fez entrar no porquê disso, né? E o porquê É o disso legal. propósito, É o né? propósito. Propósito. Onde está o Próxima. propósito disso tudo? Quando a gente começa a falar de propósito, entra um monte de coisa na vida, né? A gente tem família, a gente tem objetivo,
Lá em casa, por exemplo, todo mundo é advogado. São 5 advogados. Pai e Caramba, 4 filhos. Uma quadrilha, praticamente. Cada um numa área. Todos na área de condomínio. Tudo Tudo na área de na área condomínio. condominial. Então, vamos dizer assim, é um propósito. A gente já vem assim, eu costumo brincar, eu já nasci em assembleia de condomínio, eu já nasci fazendo É o dia a cobrança, já dia. nasci no escritório de advocacia, mas eu acho que a questão do propósito ela é muito importante, né? Por que a gente faz tudo isso, né? Muitas das vezes a gente fala desse condômino de fato doente, essa situação difícil, Aham. mas eu sempre venho com uma voz de esperança. Por quê? Eu acredito que em condomínio, por mais difícil que ele possa parecer ser, a grande parte dele não é o problema. A grande parte é a solução. Muito mais, às vezes 90% ou mais dos condôminos acordam cedo, São do bem. dormem tarde. Desculpa, acorda cedo, vai trabalhar, sai cedo, volta tarde, não quer saber nem quem é o síndico, paga o condomínio Verdade. em dia, não dá trabalho, nem na assembleia aparece. Isso aí. A gente tem uma minoria, A minoria que é Que, do de outro fato, lado da força, faz barulho exatamente, e que é uma muitas minoria vezes barulhenta. consegue. Mas é importante que a gente esperar essa minoria barulhenta. Por quê? A gente não vai ter um mundo que vai estar tudo igual. A gente num condomínio de 100 é questão de probabilidade. A gente quando entra num condomínio, você já tem que saber. Vai ter aquele condomínio que dá mais problema. E é esperar isso. Se o síndico fosse administrar 100% de problema, ou se nós levássemos em conta que falasse assim, não, 90% é problema, nem o síndico aguentaria. Ele aguenta por quê? Porque não é a maioria que é problema. Uau. Agora, o que você está trazendo é um ponto muito importante, Márcia. Uma coisa é você trabalhar com o condomínio de dentro do escritório. Seja como o advogado, seja como o administrador, ou até mesmo em relação a outros prestadores de serviço que eles estão distantes. Outra coisa é o verdadeiro chão de fábrica, aquele que está ali no dia a dia. Aquele que na hora que acontece o problema, a primeira ligação não é para a administradora, não é para o É no advogado. tete a tete lá. Não deveria nem ser para o síndico, a depender da urgência. A depender da urgência, a primeira ligação tem que ser para a polícia, para o SAMU, para o bombeiro. Mas não, Mas às tudo vezes culpa ele é do síndico. confunde. É. Liga para o síndico primeiro. Está diante de um crime ou de um fogo, de um incêndio, ele liga para o síndico. Isso é verdade. Então, realmente, vamos dizer assim, o trabalho do síndico em si tem que ser muito valorizado. E na época da pandemia, principalmente, sem dúvida nenhuma que foram protagonistas. Sim. Chegaram ao ponto de fazer assim, ó, não morando no condomínio, isso é difícil pra caramba, porque a gente não tinha esse costume de o síndico dar ordem, mandar fechar área comum, mandar fechar área de lazer. Sim. O condômino virar e falar, mas você não é dono. Eu sei que eu não sou dono, mas eu sou representante legal disso Isso aqui. aí. Eu sou aquele que representa todos vocês e o interesse comum de todos. Então, se o interesse agora é o fechamento, por conta da segurança, teve síndico que foi lá e bateu de frente. Sim. Uau. E teve muitos que não Eu fiz bateram muito de frente. E os que não bateram de Não, frente teve não foram síndico que fortes, acabou sendo abandonou o destituído. cargo, Thiago. Ah, Exatamente. entendi. Ó, Teve síndico que É. renunciou, que abandonou, que viajou e largou o condomínio na mão. E assim, eu lembro que eu Lindo, fazia parte, lindo isso. eu fazia parte de todas as comissões de conselho de classe do Rio. Então, eu era coordenadora da comissão de administração de condomínio CRA. Eu participava da OAB, participava do CRC e da OAB de Niterói, que é a maior subseção. E eu, por ser administradora, botavam na minha conta de eu fazer o planejamento estratégico de todas as comissões. Uau. Quando começou a pandemia, eu falei, então agora eu vou unificar essa bagaça aqui. E a gente começou a fazer live de pessoas desesperadas. As pessoas estavam desesperadas sem saber o que fazer na pandemia. E a gente, assim, eu tenho consciência plena que a gente trouxe muita luz, muito o que fazer em determinadas situações. E a gente tinha informação privilegiada, Uhum. né? Porque a OAB, você lembra disso na pandemia, cada dia era uma novidade. Cada Exatamente. dia era uma lei. E a gente tinha que correr atrás de fazer circular e a gente fazia muita live em relação a isso. Verdade. Graças Então, a Deus assim, passou, né? Graças a Deus. Graças a Deus passou, mas a gente tem eu vejo assim um retrato muito paradoxo do que foi o comportamento do ser humano na pandemia e do que é o comportamento do ser humano pós-pandemia. As pessoas ficaram mais intolerantes do que antes da pandemia. E assim, existe uma cobrança que é surreal, que não existe no congruente, no esperado
dentro da lei, dentro da postura, uma postura normal de uma pessoa que está trabalhando, que está prestando serviço ali. E essa comunicação da gente, enquanto área condominial, de gestor, com assessoria jurídica, com administração, ela é fundamental para a gente rezar o mesmo terço, transmitir a mesma mensagem, porque um acaba ratificando o outro. Uau! E se a gente que tem o entendimento disso não corroborar, não se ajudar, quem vai ajudar a gente? Porque a gente lida com pessoas que são ignorantes do ponto de vista de importância dos nossos papéis na vida deles e da importância do que eles têm que fazer no papel que ele desenvolve dentro da área condominial. Uau! Você vê, e além desse protagonismo que eu falei, era importante, e foi importante para o síndico entender o time da coisa também. Porque ao mesmo tempo que chegou a hora de falar assim, agora está fechado, precisou entender o time de falar assim, ó, agora é a hora de abrir. Uhum. Porque dos dois lados nós tínhamos como se fosse assim, aqueles que eles são nos extremos. Sim. Se fecha, tem que fechar tudo, não pode ficar nada aberto. Se abre, tem que abrir tudo, não pode ficar nada fechado. É 880, e o protagonismo do síndico de saber o momento da abertura, ele foi essencial. Porque teve síndico que perdeu o time. Sim. E quando o síndico perdeu o time nessa época, ele começou a perceber o quê? Ele não podia fazer assembleia. Aquilo que ele estava fazendo, ou aquilo que ele estava no dia a dia, não estava representando a vontade da maioria. É verdade. E quando ele perde o time, é aí que, vamos dizer assim, ele perde a cabeça também. Porque teve síndico que ele virou... Perde, teve né? síndico, Na verdade, olha só, ele se perde. olha o que eu vou falar. Não é a grande parte. Obviamente é a exceção, porque a grande maioria, de fato, como eu disse, foram protagonistas. Mas teve síndico que também virou ditador nessa época. Sim. Foi. E virou assim, não, agora eu mando no condomínio. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Abusou, né? Num momento no qual a gente não podia ter uma assembleia, ele foi lá e fez assim, não, agora eu vou mandar. E quando podia ter assembleia, ele não quis fazer. Uau, isso mesmo. Olha o histórico disso. A gente teve isso pouco tempo atrás. Se não tivéssemos uma pandemia, e muito bom seria se não precisasse passar por isso, a gente não ia ter descoberto muitas pessoas. E no mercado esteve ali alguns que, entre aspas, parecia ser o correto e não era. Outros que pareciam, num primeiro momento, vamos dizer assim, que não ia aguentar e foram lá resilientes, passaram por esse momento. Na área condominial cresceu, dizem, né, que a área condominial cresceu 5 vezes durante a pandemia. Porque a gente saiu da regionalidade, né? A gente virou Brasil. A gente quebrou esse elo de Rio, São Paulo, Goiânia, trabalha de forma diferente. Arrepiou, Márcia. Oh, muitas coisas a gente tem em comum. Aceleraram, e assim, né? A gente compartilhar as nossas dores e o outro dar uma contribuição, isso daí é top demais. E a gente compartilhar as nossas dores com os colegas, porque é muito mais fácil você compartilhar a dor com quem está longe do que com quem está perto. Porque as pessoas que estão perto, elas não têm a maturidade para entender o limite do agregador e da concorrência. Do egoísmo e do vamos pensar no bem comum. E a maioria das pessoas não pensam nisso, né? As pessoas são do próprio umbigo. E isso é fato, é questão de sobrevivência, isso é neurociência, isso é o ser humano. Mas quando você pega pessoas que não estão no seu métier, que não vão te oferecer uma ameaça de concorrência, você se abre com mais facilidade. E aí você aproveita, porque o Brasil é muito grande, tem muita cultura diferente, e você aprende com essas culturas diferentes, se não para aquele momento, para depois. E isso é muito agregador. E olha um detalhe também. Marcelo, por exemplo, tem muita facilidade. Agora, há pouco antes de começar aqui, ele já abriu uma live, já fez a coisa acontecer. Mas quantos, antes da pandemia, tinha essa coragem? De virar ele sempre teve, porque ele não tem vergonha na cara, não. O Marcelo, ele sempre... o Marcelo, ele não é esse problema. Mas quantos de nós não aprendemos a fazer isso? Teve muita gente... E o feito é melhor que o perfeito, né? Exatamente, esse é o ponto. E muita gente começou a fazer o quê? Agora, abre uma live aí que a gente vai ter que conversar. Na época, tinha famílias fazendo live para se ver, porque não conseguia se ver. Ô, doutor, eu sou que é advogado, uma pergunta importante. O co-host, ele fala num podcast? Fala agora. Porque tem agora o momento dele, tem que ter
Você acha que ele fala? Eu acho que ele tem que falar, eu acho que é o direito de até de ampla defesa, A contraditória. host Mas a gente não acusou ele de nada, não, mas vamos lá. Chegamos a mais um final de episódio. Ué, ele não vai falar nada? Muito obrigado. Não vai criar conteúdo, Galera, foi top. Foi bom estar com vocês aqui. Porque desde o primeiro momento eu quero falar de coisa que não é de condomínio, mas ninguém Mas você tá na resenha comprou de minha condomínio. Atenção. Muito obrigado. O co-host Valeu. está no resenha de condomínio e não quer falar de condomínio. Não entendi. Bora tomar uma? Explica pro pessoal. Bora tomar uma. Fala aí. Explica aí o que quer dizer ICRAN. Rapaz, o horário ali que o menino já tá batendo no dedo ali vai passar da hora, hein? Acabou, Gabriel? Já tem tempo. Acabou. Tem tempo dele explicar o que é ICRAN? Não, mas olha... Então vamos lá, você tem tempo, o que você vai Eu falar? acho linda essa história, cara. Acho que essa propaganda não precisa ser feita, não, mas assim, Mas o que é que o pessoal... é uma história muito bonita, né? Veio da minha mãe, é a lida inversa do nome da minha mãe. Que é... Qual o nome da sua mãe? É o... Vamos lá, doutor Ela Thiago. tá se achando. ICRAN é o nome da mãe dele. Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome da mãe dele? Se Não, achando. eu sou muito ruim disso, vamos. Eu não consigo Qual pensar. é o nome dele? Eu não consigo pensar. O nome da Qual mãe. Qual é o nome da sua mãe? Se, ICRAN, ao se contrário. ela não está em evidência, ela não tá legal, né? Fica triste, né? Qual o nome da Minha sua mãe mãe? chama Eu tô falando Márcia. da sua mãe. Minha mãe chama Márcia, a lida inversa é a ICRAN. E aí é isso aí. Mas É isso. a história é muito legal, muito bonita. Comove a gente, comove as pessoas, comove o time que está com a gente envolvido. Cada post, semana lá. Causam inveja do cacete Você nos saiu outros. tomar uma ia lá com a camiseta polo. Que Ia também. Gostava. É, isso é Ah, verdade. Eu chorei com verdade. aquele texto que ele colocou lá, mãe, você aqui com a camiseta polo que você Carta gostava. aberta à Isso é comunidade. Isso é verdade. Foi lindo muito aquilo lá. legal. Valeu, obrigado mesmo. Viu? Ah, Porque essas coisas inspiram, né? Tá postado isso aí? Eu vou, Tá, eu tá vou lindo, buscar lindo, essa lindo. data. no Instagram. Lindo, tá lindo, postado lindo, lá. lindo. Um dos vários empreendedores do mercado condominial brasileiro lá de Goiânia, aqui do Bacana. nosso lado. Olha só. Lá É. vem. Ué, mas é verdade, nós todos somos empreendedores, a gente tem que entender o nosso papel na sociedade de empresários e de formadores de opinião. A gente tem esse Eu ainda papel. sonho ir lá, se E a gente vencer, tem que para tomar um... ter Não, sobre mas eu tô isso. esperando. Que dia que Verdade. você vai? Vamos logo. Você só fala no Tô grupo. acabando agora as ordinárias. Você só tá falando Não, no não é grupo. gelada, não é gelada, deliciosa. Tá no grupo de síndico de Goiás já lá. É, bota um... Eu tô num grupo de síndico de Goiânia, Ah, Goiânia e Brasília, que ele não tá. Eu falei, como é até isso? você tá ali, não? Meu Eu Deus. tô num monte de grupo. Ficam me enfiando nesses grupos aí. Aí eu vou É que deletando você é tudo. host, ele é co-host. E eu vou deletando. Esse Ele é eu vou bom. Ele é deletando. co-host, né? O co-host não participa de todos Mas os você grupos, sabe né? que Não, ele engraçado? seleto. Engraçado que assim, um dos melhores. Um dos grupos mais influentes de síndicos de Goiânia. Cara, você tá no grupo, velho. Como? Olha só. Também não sei. Você sabe que você Porque eu tá. sou seu amigo, né? Eu Fui sou parar lá de paraquedas. sou amigo dele, né, cara? Então, Mas, gente, valeu, ó. Obrigadão mesmo. Estamos chegando ao fim desse episódio. Aqui tem conteúdo demais. Aqui tem. Rapaz, isso aqui. Conteúdo absurdo. Nós vamos chegar lá de novo. No Instagram, no conteúdo nosso lá no Resenha de Tem Condomínio. história pra contar, né, Marcelo? História pra contar tem muita. Você não escreve um livro, cara? Quem não Eu tô tem, né? pensando Quem não tem seriamente, história pra contar, né? Não? É verdade. Seriamente. Escreve Essa um área livro. condominial é tenso, né? Cara, você ama o condomínio, escreve um livro. Eu amo o condomínio, o nome do Sabe o livro. que é legal também? Eu vou aproveitar o último segundo, assim. Eu tenho há 19 anos esclerose múltipla, que é uma doença progressiva e tal. E assim, tenho feito palestra e contado, tem síndicas que já aconteceu 2 vezes, de síndica estar sentada lá, ser portadora da doença, mas ter vergonha de assumir. E com a minha fala foi emocionante esse Marcelo. livro. Eu tenho mais essa sorte de Deus ter me dado esse fardo que a gente não pode carregar, né? Deus não dá nada que a gente pode. E eu acabei sendo uma inspiração até nisso, hein? Bacana. Você aqui Olha, não é condomínio, hein? Olha a Então, você poderia importância. não ter mencionado nada, Olha- né? E não ter mudado a vida de ninguém. Mas espera aí, O fato de você ter mencionado. Marcelo, olha a importância de não falar de condomínio em um evento de condomínio. Olha a importância de não Às falar de 5 horas condomínio. no painel da Disney, ele não vai falar de condomínio. Ele só Olha vai a falar... importância- Eu vou estar lá. assim. Olha a importância de não falar de condomínio num evento de condomínio, principalmente no encontro de pessoas da área condominial. Perfeito.
Às vezes você tem uma dor que eu preciso ouvir e às vezes nem é condomínio. É que ele é Legal. fofoqueiro, Marcelo. Ele quer saber da vida dos outros. Ele não quer saber da vida de condomínio, não. Quando você consegue falar, você fala, né? Ó, O rosto fala. eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá falando, Eu não sei o que tá acontecendo com a Márcia, mas ela tá diferente. Tá diferente? Tá, Pra melhor ou pra pior? piorou. Eita, nós. Bom, agora eu acho que era de cortar. Deixa eu encerrar. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Encerra. Pode encerrar. Pode encerrar. Os dois começam a discutir. Ótimo. Tem o microfone, tá? Não, mas esse é o papel do co-host. Vai, co-host. Ah, tomar banho na soda, rapaz. Não, lá. Gente, Agora então, melhor. foi um prazer mais um ano estar aqui presente no Cobracon. Resenha de Condomínio segue firme, com entrega de conteúdo relevante num ambiente descontraído, que é o que a gente se propõe a fazer. O resenha. Até É isso mais. aí. Valeu. Tchau.